Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é a missionária irmã Joelma, missionária constituída por Deus e não pelos homens. Estou passando aqui só para deixar um recadinho para vocês, conversar um pouquinho aqui com vocês. 2 episódios que aconteceu comigo hoje. Hoje eu fui fazer minha caminhada, eu sou acostumada a fazer caminhada quase todos os dias. E interessante que depois de um período da caminhada que eu estava fazendo, veio assim uma vontade imensa de... Porque quando eu faço caminhada, eu vou fazendo caminhada e conversando com o Senhor. Havia uma vontade imensa de falar em línguas, sabe? Sentir aquela presença assim de Deus. E comecei a falar em línguas ali baixinho, que era coisa só entre eu e Deus, sabe? E você vê que os demônios, o som, queridos, aquilo que sai da sua boca, não só o Senhor ouve, mas demônios também ouvem. E vinha atravessando o outro lado da pista uma mulher que, quando ela veio aproximando, a mulher ela simplesmente começou a xingar, começou a falar palavrão, começou a falar um monte de coisa, começou a falar de demônios, sai pra lá, demônio e tal. E eu fiquei assim, gente, como que pode? Eu senti como se fosse uma blindagem, sabe, de Deus sobre a minha vida naquele momento. Eu senti que como se fosse Deus querendo com que, naquele momento que eu estava ali falando em línguas, houvesse uma blindagem da parte dele. Porque aquela mulher falava tanta besteira e ainda ela falava e falava alto que eu olhei e assustei na hora, achando que ela estava falando alguma coisa comigo. Talvez a intenção dela não era falar comigo, mas eu entendi que ali havia sim demônios usando a boca daquela mulher. Provavelmente aqueles demônios que estavam ali ao derredor viram quando eu falei em línguas, né? E eu sei que quando há um servo de Deus, uma serva do Senhor, onde eles vão, há anjos que acampam ao redor deles, né? Ordenado por Deus. E eu sei que, eu creio que naquele momento os demônios que habitavam naquela mulher viu a presença do Senhor, viu os anjos de Deus à minha volta. Então eles se manifestaram. E outro episódio que aconteceu comigo hoje, eu fui ali na feira, e me deparei com os irmãos fazendo um culto a ar livre ali na feira, né? Achei muito interessante, porque nossa, à noite, na quinta-feira ali, dificilmente eu tenho visto isso, né? Achei muito bom, interessante. E quando eu estava voltando, eu estava passando em frente a eles novamente. E uma mulher ia na minha frente, na verdade. Ela começou a falar muito palavrão novamente, começou a falar muito palavrão, começou a xingar a Deus, começou a falar que a mãe dela era pastora, que fazia a obra de Deus e Deus levou ela, aliás, levou não, porque Deus deixou ela morrer, porque que Deus fez aquilo, então Deus não existe, ela não acredita, e falou um monte de palavrão, xingando a Deus, e eu não aguentei, sabe? Ela estava vindo rumo também de onde eu estava vindo para vir para minha casa. Eu não aguentei. E antes de eu conversar com ela, eu creio que os demônios já estavam percebendo que eu ia me aproximar dela. Ela estava um pouco bêbada também, ou muito bêbada, não sei. Mas ela não estava muito normal. Mas mesmo assim, eu decidi não. O Senhor me incomodou que eu viesse encostar nela e falar do amor de Jesus para ela. E falar que o Senhor levou a mãe dela porque ela falou que a mãe dela era pastora, fazia obra, uma boa pessoa, amava todo mundo, jejuar com muitas pessoas e Deus permitiu ela partir. Então, eu fui diminuindo os meus passos, deixando ela me alcançar um pouco. E o interessante é que ela, mesmo assim, mesmo distante dali daquele pessoal que estava fazendo o culto, ela xingava e ficava falando um monte de coisas. E eu comecei a sentir a presença maligna, sabe? Eu comecei a me arrepiar, porque os demônios perceberam, com certeza eles perceberam que eu ia falar do amor de Jesus para aquela mulher, e eles não queriam isso. Então deixei ela aproximar um pouco mais de mim, e eu parei e encostei nela e falei que Jesus a amava, que o Senhor também gostaria que ela visse assim um dia a mãe dela, né? Que com certeza, se ela era uma serva de Deus, ela estava no paraíso,
e que o desejo do coração do Senhor é que um dia ela fosse se encontrar com a mãe dela, né? E para você ver, fui muito amorosa nas palavras com ela, e ela se acalmou mais, e ela estava só murmurando, blasfemando e falando muitas asneiras. E depois eu me despedi para ela e falei assim, olha, só quero te dizer uma coisa, porque ela tá falando muito, conversando muito. Você só quer te dizer uma coisa, Jesus te ama. Jesus te ama, foi para ela, Jesus te ama. Aí ela ficou mais sensibilizada e dei as costas para ela. Fui para minha casa, que já está de frente daqui de casa. E ela, queridos, eu notei uma coisa. Depois que eu saí, falei tchau, um beijo, que Jesus te abençoe. Ela, tchau, amada, obrigada. Então, assim, agradeceu o jeito lá. E ela não falou, deu um pio depois que eu conversei com ela. Ela não falou nada, 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 não xingou mais. Foi, eu fiquei observando ela, ela foi embora caminhando sem falar mais nada. E de quando eu entrei na feira, eu já tinha visto ela lá na feira. Engraçado que quando Deus quer me usar para falar com alguém, Ele me faz eu focar numa pessoa. De repente eu foco na pessoa e aquela pessoa não sai mais da minha mente, não sai mais da minha cabeça. E se eu não ia até a pessoa, Deus, o próprio Senhor, arrumou um jeito, arrumou uma maneira de fazer com que aquela pessoa encoste em mim e eu falo do amor dele para ela. Então o que eu quero te dizer, queridos, eu percebi, eu estando aqui em casa, agora pertinho na hora de dormir, eu percebi que a aflição, a dor que aquela moça estava passando pela perca da mãe dela, né? E eu estava analisando, não por causa da perca em si, somente da mãe, mas por causa das murmurações, das coisas que ela tem falado, e da indignação, da dor do coração dela. Acho que a dor do coração dela é maior porque, no pensar, Deus deixou ela morrer, do que a própria morte da mãe dela. Então, você vê que às vezes a gente passa por provas, por lutas, que a gente pensa que a nossa dor é a dor maior do mundo. E na verdade tem pessoas que têm dores muito maiores do que as nossas. Então muitas das vezes não vale a pena nós nos prostrarmos para as dores que vêm sobre as nossas vidas. O que nós devemos fazer é agradecer ao Senhor, porque em tudo Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece nas nossas vidas é uma permissão do Senhor. Ele quer nos ensinar algo com alguma coisa para as nossas vidas. Então, não se prostre diante da sua dor. Lembre-se que tem pessoas que têm dores maiores do que a sua. E ora por essas pessoas. Ajude elas em oração, para que de alguma forma, de alguma maneira, o Espírito Santo venha estar consolando a vida delas. Porque você fazendo assim, com certeza o Espírito Santo já vai estar consolando a sua vida. Amém? Que Jesus abençoe todos vocês. Uma boa noite. Agora é mais ou menos 1h30 da manhã. E é assim, queridos, meus vídeos muitas das vezes vai sair até de madrugada, por causa do barulho, do silêncio, que as crianças vão estar dormindo, mas que todos vão receber essa palavra e guardar no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.